Bom dia, amigos. Flamengo é condenado a pagar valor milionário por ex-jogador. Gonçalo Plata no Botafogo. Isso quase aconteceu. Já pensou, amigos? Natan entra na mira do Barcelona e o Flamengo tá de olho. Planejamento prevê gasto menor nessa janela. Afinal de contas, acho que o Flamengo gastou o que tinha e que não tinha no início do ano, né? Carrascal quer usar o Mundial como vitrine para uma possível negociação. A gente já fala. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Alguns jogadores que são cria do Flamengo, eles vivem hoje situações no mínimo curiosas. Quando estava na base do Flamengo, poucas oportunidades recebiam. Quando recebiam, normalmente, a gente inclusive falou sobre isso essa semana, eram criticados, porque o jogador está em desenvolvimento. Esse foi o caso do Natan em específico. Saiu do Flamengo para o Bragantino, que 2 anos depois foi vendido por uma fortuna, basicamente o dobro do que os caras pagaram. Por lá, foi para a Itália, brilhou e acabou sendo contratado por 9 milhões de euros pelo Real Betis. Sabe quanto vale o cara hoje? 30 milhões de euros. O Flamengo está de olho, porque tem aquele direito de 3,5 em cima do valor da negociação pelo mecanismo de solidariedade. E quem está interessado nele? O Barcelona. Existe uma movimentação no mercado, os caras interessados pelo futebol do garoto, que hoje já não é tão garoto, com 25 anos, mas está brilhando no futebol europeu. Inclusive tinham alguns comentários na internet, quando estava no Flamengo, não jogava nada, né? No Flamengo foi desvalorizado e agora 30 milhões de euros. Brincadeira, né? Faz parte, né? Faz parte. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo foi condenado na justiça a pagar uma bolada ao ex-lateral Pará, que hoje está aposentado. Ele pedia cerca de 4 milhões de reais em direitos trabalhistas da época em que estava no clube, entre 2015 e 2019. De acordo com o jornal O Globo, a briga envolvia diferenças de direito de arena, premiações, chamados bichos, né? Férias em dobro, repousos semanais e feriados trabalhados. A juíza entendeu que o Pará não tinha as 24 horas seguidas de descanso previstas na Lei Pelé. A decisão condenou então o Flamengo a pagar os repousos e feriados em dobro, um valor inicial de 500 mil reais. Só que esse montante vai repercutir também nas férias, no 13º salário e no FGTS do jogador. Ou seja, a conta final pode subir bastante. Só para lembrar, o Pará chegou ao Flamengo em 2015 por empréstimo do Grêmio e foi contratado em definitivo no ano seguinte. Pelo clube, ele fez 205 jogos, marcou 4 gols e deu 18 assistências. Só para lembrar, nunca conseguiu titularidade no Flamengo. Quando chegou, o Rafinha foi esquecido. Prova disso que o Flamengo fez um acerto e ele acabou indo vestir a camisa do Santos. Galera, esse tipo de coisa também acontece, né? Seguindo com as notícias, a gente vive um momento até de ansiedade, porque está aguardando aí a janela do meio do ano. Mas o Flamengo deu uma quebrada, de verdade. Por quê? Eles já informaram o valor que estão pretendendo gastar nessa janela. A gente sempre fala, o Flamengo precisa de um atacante, precisa de um substituto para o Arrascaeta. Nossa lateral esquerda, até agora, a gente não tem uma definição. E assim, os problemas existem. Agora, as soluções parece que não vai acontecer nessa janela não, tá? Segundo a previsão do Mengão,
o valor que se tem disponível para gasto gira na casa de 10 a 15 milhões de euros. Em se tratando de jogador de futebol, dependendo do tipo de investimento que o clube queira fazer, a gente sabe que não dá para comprar nem metade de um pé. Não é mais ou menos Verdade. assim? A real toda é uma só, né, galera? No início da temporada, o Flamengo fez contratações em termos financeiros altíssimas. E isso, claro, reflete nessa janela de meio de ano, que é onde os europeus investem com mais força. E a gente esperava contratações fortes e pesadas do Mengão. Parece que isso não vai rolar. Independente de qualquer coisa, tem a contrapartida também. Alguns jogadores do Mengão que podem estar saindo, como Everton Araújo, como Luiz Araújo, como Carrascal, e assim vai. Everton Cebolinha, aliás, quanto Everton, não? Não Quanto é? Everton. Vamos aguardar e ver o que vai rolar, amigos. O que a gente sabe é, as necessidades existem e o Flamengo pretende fazer compras pontuais nessa janela. Vamos ver. Vamos ver, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, Gonçalo Plata chegou ao Flamengo em 2024, mas por pouco ele não foi parar no Botafogo. Pois é, galera, o scout do rival chegou a debater o nome do atacante, mas o histórico fora de campo pesou na decisão. Quem contou os detalhes foi Rafael Rezende, ex-scout do Botafogo, em entrevista ao Charla Podcast. Segundo ele, o clube teve a oportunidade de investir no Plata antes do Flamengo, mas tinha um pé atrás enorme sobre o comportamento dele no dia a dia, se eles iriam conseguir controlar o jogador para ele ser efetivo dentro de campo. Ele ainda chegou a dizer o seguinte: aí ele veio para o Flamengo e tem o extracampo gritando. E é verdade, né? A gente sabe o quanto é complicado o extracampo do Gonçalo Plata. Ele divide o noticiário esportivo com as festinhas, né, no Rio de Janeiro. Mas é o que a gente sempre fala aqui no canal também. Se o cara dentro de campo corresponde, honra o manto e faz o que ele foi contratado para fazer, a gente não tá nem aí pro que ele faz fora de campo, né? Porque ele faz nas horas vagas. Mas dentro de campo ele precisa honrar e representar, né? Sempre. Agora, já pensaram em Gonçalo Plata no Botafogo? Coitado do Textor na época, ia perder o pouco de cabelo que ele ainda tem, né? E hoje já está vivendo esse momento conturbado que o Botafogo está atravessando, né? Pois é. Perdendo, inclusive, jogadores importantes devido ao momento financeiro e essa indecisão de dono. Quem é dono do Botafogo hoje? Seguindo com as notícias, já que a gente fala em garoto problemático, vamos falar também de Carrascal. O jogador chegou com uma perspectiva no Flamengo muito grande. Todo mundo, inclusive, entendia, até por palavras do próprio Boto, que ele seria um jogador para trabalhar no meio-campo, para usar os momentos de possibilidade substituindo a Arrascaeta. O que a gente viu esse ano foram 3 expulsões. A torcida do Mengão, com certeza, muito brava com o jogador, afinal de contas, nos prejudicou em pelo menos 2 jogos seriamente. No último, então, que ele foi expulso, é melhor nem entrar nos detalhes. Pois é, por lá, na seleção dele, o que se diz é que ele está extremamente voltado à mudança, com um novo pensamento. E qual seria esse? Fazer uma boa Copa do Mundo, tentar brilhar, para quê? A Copa seja uma vitrine para o jogador. Com que objetivo, hein? Voltar ao mercado europeu. Afinal de contas, dentro do Flamengo a coisa para ele não tá muito boa, né, galera? Clubes como Shakhtar Donetsk, o Krasnodar e o Olympique de Marseille monitoram a situação do jogador. Se realmente isso sair do papel e se transformar em realidade na Copa, pode aparecer, sim, investidas desses clubes na contratação do jogador. Eu, de verdade, tenho um pouquinho de decepção com relação ao Carrascal. Eu vejo qualidade, mas também vejo infantilidade nas atitudes, o que acaba detonando com a carreira do jogador e a imagem que ele poderia estar fazendo no Flamengo. Independente de qualquer coisa, tem que aguardar, não é? A verdade é uma só, né? O Carrascal, ele tem futebol, ele tem qualidade, mas acontece que determinados jogadores
Parece que não combina, parece que a áurea Não dá liga, né? não dá liga, não combina com o Flamengo, não dá casamento ali. E eu acho que é muito o que acontece com o Carrascal, né? E tem a pressão da torcida, que a gente sabe que não é pouca, aí o cara já fica, opa, E com não razão, é aqui o né? meu lugar, Mas vamos né? ser sinceros. Não, com razão. Com Mas razão. ele já pensa, opa, meu lugar nem é aqui não. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, ó. Hoje tem o último amistoso, né, do Brasil antes da estreia aí na Copa do Mundo. Todo mundo de olho, porque temos nossos jogadores lá também, né? Ah, com certeza, que eles brilhem, né? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.